Esteja com todos os amados irmãos. Que bom, em mais uma quarta-feira, termos o rico privilégio de nos encontrarmos para estudar a palavra de Deus e também para orar. Só pela oração eu tenho certeza que nós já somos fartamente recompensados pelo encontro que o Senhor nos permite ter aqui enquanto igreja dele. Orar em casa é bom, mas orar com os irmãos é muito melhor. Traz para nós confirmação deste tão maravilhoso meio de graça que o Senhor nos concede. Queridos, nós estamos caminhando aí ao longo dessas semanas já para um ponto de conclusão desse nosso estudo. Daqui para dezembro, a tendência é que nós já concretizemos aí essa nossa jornada pelo livro do Gênesis, onde temos falado aí muito especificamente a respeito da doutrina da criação, uma doutrina tão relevante para a igreja. Você que tem vindo cotidianamente às quartas e quando não pode estar conosco, também pode acompanhar através do nosso YouTube, da IPA. Sabemos dos empecilhos aí durante o meio de semana para muitos irmãos se fazerem presentes aos trabalhos da igreja. Então, como você pode observar, nós acompanhamos aí ao longo de todo o ano, de janeiro até o último mês de agosto, esta temática sob várias perspectivas. Falamos sobre essa temática dentro das perspectivas de separar o que é teoria científica para o que é verdade científica. Falamos sobre a autoridade da palavra de Deus para defender este tema. Falamos aqui sobre evidências no campo da ciência natural para a concretização da doutrina da criação. Muito se diz que a Bíblia ela está pautada em lendas, em mitos. Isso não é verdade. Acho que nós podemos com muita clareza descortinar essa nova realidade, sobretudo diante de um momento onde não só no nosso país, como no mundo inteiro, se ataca de maneira a descredibilizar a mensagem da palavra de Deus. E com esse aprendizado nós temos visto que crer na doutrina da criação não é apenas uma questão de fé, é também uma questão de lógica. Vimos aqui sobre a questão do genoma humano, falamos mais recentemente sobre a criação do homem, falamos já sobre a criação das plantas, criação de micro-organismos, sobre os dias da criação, sua contagem e detalhes que o texto bíblico nos apresenta, tão ricos sobre a criação. Eu tenho certeza que você, ou que acompanhou de maneira criteriosa cada um desses estudos, ou que tem a oportunidade, se ainda não acompanhou os anteriores, de acompanhar os vídeos aí do YouTube, nesses nossos estudos que a gente tem um esforço em gravar para que você possa ter acesso depois, vai ter muito mais consistência na defesa da fé. E se você tiver isso, o objetivo do curso, vamos dizer assim, de criacionismo intensivo aí de um ano, foi atingido. O objetivo era esse, que você estivesse mais preparado para defender a sua fé e, quem sabe, até com dúvidas no seu coração, encontrasse-as sanadas para a glória do Senhor, tendo ainda mais fé, ainda mais fervor em depositar sua esperança no Senhor, que tudo criou, que tudo fez e que a tudo sustenta. Já desde os dois últimos estudos que tivemos a oportunidade de ter aqui na IPA, nós começamos já a trabalhar sobre cosmovisão. E como você que acompanhou os estudos anteriores vai lembrar, cosmovisão fala de lente, fala de a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor. Ou seja, cosmos vem do grego, né, de universo, é visão de mundo. Qual é a visão de mundo que o crente precisa ter com respeito à cultura, à literatura, à ciência, pautada nos ensinamentos e na revelação divina a respeito de como tudo começou? Então, o texto de Romanos 12, 1 e 2, que nós estamos usando como mote para essa nossa
etapa, esse quarto final do nosso estudo sobre o criacionismo, vamos dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na semana passada, nós falamos de uma maneira bem breve, como será hoje também, meus irmãos, nesses nossos estudos finais, sobre cosmovisão correta, a importância de termos uma visão correta a partir de Gênesis, saber que Deus, o Senhor Deus, o Deus Criador, fez todas as coisas com propósitos definidos, com razões de ser, que nada foi feito aleatória ou acidentalmente. Muda a forma como nós nos comportamos em relação ao outro, em relação a nós mesmos, em relação ao próprio Deus, que é o nosso Criador, em relação ao meio ambiente, à natureza, ao uso e exploração de recursos naturais, a forma como nós nos comportamos quanto às demais criaturas. Tudo isso é uma evidência, ou a falta disso também será a evidência do tipo de cosmovisão que nós temos. Por quê? Gênesis 1 e 2 nos apresenta um universo concorrendo para o cumprimento da vontade, da palavra, do poder daquele que tudo fez, que é o Senhor. Ele criou o tempo, ele criou as grandezas físicas, ele criou o espaço, ele criou também a matéria. Nós vimos tudo isso em um único versículo, em Gênesis 1. No princípio, o que é isto? Tempo. Criou Deus os céus, que é o espaço, e a terra, matéria. Os três princípios fundamentais da física, representados em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit, no princípio. Esse é o nome do livro de Gênesis na Bíblia hebraica. Bereshit, que é a primeira palavra do livro, que é no princípio. Para as traduções, nós temos aí a Gênese, ou Gênesis, o começo de todas as coisas, ou como nós estamos até trabalhando bem tematicamente no nosso estudo, como tudo começou. Então vimos que todos fomos criados para um propósito. O Senhor criou o homem com o propósito de sujeitar a criação. Criou as aves para povoar os céus. Criou enxames de criaturas marinhas para povoarem os mares e as suas profundezas. Criou separação entre as porções de terra seca para que houvesse mar e houvesse terra habitável. Criou flores, criou espécies, criou riquezas de detalhes, tudo apontando para a majestosa mão do Senhor. E sua bênção para nós foi estendida de 3 etapas, como vimos, só recapitulando. Nos chamou para sermos fecundos e enchermos a terra. Segundo, nos chamou para subjugar a terra. O homem não é servo da terra, a terra é serva do homem. Isso não significa dizer que o homem precise ou vá ter respaldo ou segurança da parte divina de maltratar e explorar e de vilipendiar a terra. Pelo contrário, ele é um mordomo do Senhor, um fiel despenseiro, ou seja, alguém cuja atribuição é cuidar. A terra não é nossa. No Salmo 24 é dito: a terra pertence ao Senhor, o mundo e os que nele habitam. Então, o Senhor é o dono da terra, é o seu proprietário por direito, foi Ele que a criou. Nós fomos criados também, somos criaturas e, portanto, devemos preservá-la e explorá-la de maneira racional, inteligente e de maneira a glorificarmos o Senhor com isto também. Fomos chamados a subjugar e, finalmente, para dominar sobre as demais formas de vida. É verdade que este tem sido um dos principais tropeços da humanidade nos tempos atuais. Um deles, não é o mais, mas é um deles, porque o homem cada vez mais tem se dobrado a um comportamento de maneira humilhante para com as demais formas de vida, enquanto deveria ser o homem o regente da criação, mostrando assim a autoridade divina sobre todas as coisas criadas
e a singularidade do homem com o sopro vivente que o fez, então, diferente dos animais, diferente das plantas. Mas nós temos caminhado num tempo onde tem se dado, às vezes, mais importância para um micro-organismo encontrado em Marte do que para uma criança no ventre de uma mãe. Então, são paradoxos, contradições que nós, enquanto crentes, precisamos ter bem certas de que não correspondem à vontade de Deus e à sua palavra. Nós fomos criados com esses propósitos: sermos fecundos, subjugar a terra e dominar sobre as demais formas de vida. Falamos um pouco sobre essa fecundidade, a multiplicação, encher a terra. É um tempo, é verdade, irmãos, onde ter filhos se tornou um sinônimo de atraso para a vida de muitas pessoas. Mas o preceito bíblico é de encher a terra. Pastor, mas significa então que eu tenho que ter 25 filhos? Não significa isso. O planejamento familiar é também um ato de sabedoria. Entretanto, meus irmãos, filhos são uma bênção para a vida de uma família e por isso Deus assim instituiu a família, a descendência do homem como um resultado de bênção. Não diferente disso, durante muito tempo, no passado bíblico, no Antigo Testamento, você vai observar diversas hipóteses e ocasiões onde mulheres ou homens que tinham algum problema de infertilidade eram considerados muitas vezes amaldiçoados por Deus. Não que o Senhor os tenha amaldiçoado, às vezes queria testar sua fé, como no caso de Ana, como no caso de Sara, esposa de Abraão, e outros tantos exemplos. O da própria Raquel, segunda esposa de Jacó, também inicialmente enfrentava problemas relacionados à gestação e da parte do Senhor lhe abrindo a fertilidade, o ventre, teve 2 filhos, os que Jacó por acaso mais amava, eram eles José e Benjamim. Então, veja, a fertilidade, a fecundidade, a reprodução humana, quando ela é desassociada da vida do ser humano, revela-se muito da cosmovisão que há por trás dessas decisões. Nós temos acompanhado e visto diversos casais que desejam ter filhos e não conseguem, enquanto também casais que podem ter muitos filhos e não querem ter nenhum. Mas qual é o motivo por trás disso? O Senhor, o Criador, ordenou que fôssemos fecundos e enchêssemos a terra. Por que temos, aí quando a gente vai investigar isso, não é? Um pensamento muito particular, que é uma revelação do tipo de cosmovisão que nós temos, está ali, escondido por trás do coração. Como que quer dizer? Não, é porque eu não tenho recurso, mas na verdade é porque a pessoa tem lá no fundo uma ideia secular de que o filho vai atrasar seus projetos pessoais. E uma vez eu li uma frase muito interessante que dizia assim: filhos não dão trabalho, os filhos são o trabalho. O trabalho da vida de um pai e de uma mãe não é ter doutorados, não é ter diplomas na parede. Tudo isso vai ser muito bonito até um certo ponto. O trabalho da vida do homem e de uma mulher formando uma família é ter filhos, educá-los com retidão e integridade, fazê-los tementes ao Senhor. E isso vai ser um grande fator recompensador no futuro. É por isso que é chamado de flechas na aljava do guerreiro, como está lá no Salmo 127, 128. Feliz quem deles enche sua aljava. São flechas, vão para alguma direção. A direção que apontamos que deve ser seguramente a direção do Senhor. O fator de subjugar a terra, também já vimos nas semanas anteriores, vem da expressão de o homem utilizar, a partir da compreensão bíblica, da sua autoridade para com os recursos que a natureza produz. Nós já estudamos aqui, por exemplo, que as plantas foram criadas no 3º dia. O homem foi criado em que dia? No 6º dia. No último dia da criação. Pastor, mas não foi no 7? No 7º ele descansou. Então, em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º ele descansou. No 6º dia ele criou o homem e ele não criou esse homem já. E depois ele foi pensar, poxa, eu esqueci que Adão precisava se alimentar. As plantas
que davam fruto, plantas agradáveis aos olhos, estavam já à sua disposição. E aí tem dois aspectos que a gente falou, só recapitulando de novo. Primeiro, plantas frutíferas, árvores frutíferas. Deus produziu plantas antes da criação do homem, ou seja, propositadamente para lhe servirem. Primeiro, no aspecto de sobrevivência. Plantas para que ele comesse. Não tinha só algumas. O jardim tinha muitas árvores boas para alimentação. Mas, em segundo lugar, veja, eu falei disso na semana passada. Deus também criou plantas agradáveis aos olhos. Por quê? Porque Deus, eu falei para você, não criou uma selva. Não criou um matagal do Éden. O terreno baldio do Éden. O pântano do Éden. Não foi isso. Ele criou um jardim. Ele criou algo bonito aos olhos, também esteticamente belo, admirável. Isso fala-nos muito, meus irmãos, sobre quem Deus é. E fala muito também sobre a nossa cosmovisão. Veja, entender isso, compreender a cosmovisão da criação, nos coloca em outra configuração, em outra sintonia de pensamento com as nossas próprias coisas. Se Deus, o Senhor, criou as coisas belas para serem agradáveis aos olhos, tendo detalhes, sendo meticuloso, por que nós vamos ser largados, abandonados, fazer as coisas de qualquer jeito? Nossa cosmovisão a respeito da criação vai também mudar a nossa forma de nos relacionar com as coisas, nos relacionar com a nossa vestimenta, nos relacionar com as palavras que nós utilizamos. Uma vez, no meu trabalho, eu fui interpelado por um outro advogado que dizia assim: Doutor Gabriel, você usa umas palavras muito garbosas. Ele falou assim, né? Ou seja, usa umas palavras bonitas, né? E tal, que a gente não costuma usar muito. Eu falei, porque o Senhor que me salvou, Ele me deu inteligência. Nós, é verdade, precisamos nos esforçar muito para sermos entendidos, de forma que a informação, a mensagem, ela não é eficaz por ser bonita, é eficaz por ser entendida. E isso não necessariamente significa que você tem que usar o pior do seu vocabulário. Enriquecer-nos neste ponto, enriquecer-nos na forma como nos vestimos, termos preciosismo com a arrumação da nossa casa, do seu carro, ou enfim, da sua Bíblia. Gente, isso fala muito a respeito de nós, mais do que você possa imaginar. Comunicação, e comunicação pautada nas Escrituras. O Senhor, Ele não aceita as coisas de qualquer jeito. Como eu já ouvi gente falando, pastor, mas para que tem que ter ensaio do grupo de louvor? Todo mundo sabe tocar? Não sabe tocar, Marquinhos? A Marta sabe cantar? O irmão sabe tocar? Então, pega aí junto e faz um arranjado aí de qualquer jeito. Não é assim. O Senhor, quando chamou a Davi para organizar os músicos do tabernáculo, ainda antes do templo, separou Davi ali com muita sabedoria, os tipos de músicos, tinham os turnos que eles tinham, ou seja, escalas, organização. O Senhor é sistemático, o Senhor gosta também das coisas belas. Assim foi desde o início. Isso não foi um surgimento da religião, meus irmãos, no tocante ao estabelecimento das leis para o povo de Israel no deserto, depois de Moisés, depois da saída do Egito. Isso vem desde o princípio. Ele criou um jardim, não criou um pântano, uma selva abandonada. E hoje nós queremos falar um pouco sobre dominar as demais criaturas. E Deus, quando olhamos para o relato de Gênesis 1 e 2, Deus, Ele criou o ser humano para dominar as demais criaturas. Esse texto é muito claro. A palavra hebraica usada aqui para dominar é Hadá, significa governo. Essa mesma palavra é usada em Jeremias, no capítulo 5, verso 31, que diz assim: os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes Hadá. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. O meu povo gosta destas coisas, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Deus interpelando o povo, mas a palavra aqui é Hadá. Os sacerdotes governam. Embora Deus tenha dado ao homem
domínio sobre todas as criaturas. Ele disse lá em Gênesis 1, 28, dominem sobre os peixes do mar, radar, governem sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Não há distinção, todos os animais. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que me chama a atenção. E aí eu quero separar para que você compreenda bem. Então eu já vou começar me explicando, que é mais fácil, né? Para depois não ter corte e isso aí virar polêmica. Olha só. Nós precisamos tratar bem os animais. Tratá-los bem. Na medida da sua natureza, como criaturas de Deus. Maltratar animais, além de ser crime na nossa legislação, é também um atentado contra o Criador. Então, qualquer tipo de maus tratos, de violência imotivada contra animais representa de maneira grave um pecado contra Deus. Dito isso, eu lamento e fico triste com uma tendência que há no aprofundamento errôneo desse entendimento. À medida em que eles não devem ser maltratados, eles também não têm que ser adorados. À medida em que os animais não devem ser maltratados, também não podem ter status jurídico de igualdade com o homem. Porque o homem é homem, o homem tem consciência. Os animais são irracionais. Por que eu estou dizendo isso? Existem bucólicas aqui, muitas, nas ilhas e regiões insulares aqui da nossa Amazônia, onde você ia, você sabe onde eu estou falando, você ia passear de charrete, coisa legal, você ia, não é? Num determinado lugar, passear de charrete, que eu fico muito triste de saber que hoje a legislação e algumas autoridades interpretando-a erradamente, proibiram essa boa tradição, porque os cavalos não poderiam mais puxar charrete. E vão fazer o quê? O animal, ele precisa ser sujeitado pelo homem. Essa lei está se invertendo, queridos. Veja, de novo parênteses, a mesma medida em que nós temos que defender a punição de toda e qualquer violência, exageros, absurdos, que é verdade, aconteceram, como um vídeo que recentemente aí viralizou de um peão no meio de um caminho, o cavalo estava morrendo, ele foi lá e decepou todas as patas dele gratuitamente. Para quê? Estava morto já o animal, uma coisa feia, horrível. Essas coisas devem ser punidas, devem ser censuradas com certeza. Mas o animal foi feito para isso, meus irmãos. O cachorro foi feito para vigiar a casa, não é para dormir na cama com você. Animal é animal. Nós somos chamados a dominar, mas a cada dia que passa o homem tem sido dominado. O homem tem sido governado. Já há projeto de lei tramitando no Congresso para facultar a um servidor público tirar licença paternidade se ele adotar um animal. Se ele comprar um cachorro. Ele tem 20 dias. O homem, a mulher 6 meses de licença. Que tal? Isso é projeto, né? Mas você duvida que isso vai ser aprovado? Se não for agora, num futuro próximo? Vai ser. Vai ser, queridos. Porque à medida em que se comemora aniversário de cachorro, à medida em que a pessoa fica de luto porque morreu um bicho, fica de luto. Eu conheço gente que entrou em depressão porque morreu o cachorro. Não é possível que a gente olhe para a palavra de Deus, olhe para Gênesis 1, 28. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem na terra. E eu acho isso normal. Isso, voltando a dizer para o começo, como falamos de cosmovisão. Isso são retratos de uma sociedade cada vez mais adoecida
invertendo os valores e os papéis que devem nortear a vida ordeira, a vida íntegra de um cidadão, de um servo do Senhor Altíssimo. Está tudo errado. Voltando a dizer, o pastor Gabriel odeia animais. Pelo contrário, ama animais. Como animais. Pastor, mas eu já ouvi crente dizer isso. Pastor, prefiro pegar uma parcela do meu dinheiro no mês e salvar um cachorro do que ajudar um ser humano. Porque o ser humano é ingrato. Ah, é? Cachorro não é. Dá comida para ele, depois passa uns 5 dias sem dar para ver se ele não vai morder tua mão. Que besteira, que ilusão, gente. Que ilusão, que bobagem. Resultados de más cosmovisões, uma visão de mundo errada, pecaminosa. Alguns animais que o Senhor Deus criou seriam para auxiliar em suas atividades, como no transporte. Acabei de falar do cavalo. Gente, que mundo é esse? O cavalo foi feito para ajudar o homem. Esses foram chamados de domésticos em Gênesis 1:25. Sobre eles o ser humano exerceria o seu domínio através da domesticação. Isto é, controle. Domesticar é acondicionar ou condicionar o comportamento do animal ao seu, não o contrário. Pois temos visto cada vez mais seres humanos domesticados pelos seus gatos, pelos seus animais. Gente que até frequenta a igreja, adora o Senhor, chega em casa, sai da igreja correndo, pastor, estou indo correndo para casa. Por quê, meu irmão? Porque tem o horário do Tom, é o meu gato. Se eu chegar depois da hora, aí ele vai me cobrar. Quê? Quem é Tom? É tão complicado, né? Abrindo um parênteses aqui, que as pessoas hoje colocam nome de gente, né? Aí é o contrário, né? Antigamente você tinha um animal. Qual é o nome do cachorro, né? Totó. Isso aí é o nome de gente agora. Nome de cachorro, de cadela é assim. Qual é o nome da sua cadelinha? Que bonitinha, né? Ingrid Vieira. Assunção. Tem identidade. Plano de saúde. Plano funerário. Seguro. Deus criou alguns tipos de animais para servirem ao homem de maneira bem próxima. Sobre esses seria exercitada então pelo homem a domesticação. Um outro tipo criado pelo Senhor Deus seria não domesticável. São os animais chamados aqui selváticos. Foram chamados selvagens em Gênesis 1:25. Sobre esses, os seres humanos exerceriam outro tipo de domínio, não através de domesticação, mas também os dominando. É necessário aqui fazermos algumas considerações para encerrar. Primeiro, todos os animais criados inicialmente eram herbívoros, mesmo os selvagens. Pastor, com base em que estou dizendo isso? Gênesis 1:30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Pastor, então como é que começou essa cadeia alimentar, essa coisa carnívora e tal? A alimentação, ela foi também afetada pela consequência da queda, do pecado, que gerou essa contenda sem fim. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que a criação ela anseia, ela geme e suporta essas dores, ansiando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Porque quando tudo se consumar e o Senhor Jesus voltar, também o pecado for aniquilado nos novos céus e na nova terra, não mais haverá essa sede de sangue dos próprios animais entre si, numa cadeia alimentar irreversível, mas, diz o texto lá messiânico em Isaías, que o leão pastará junto com o cordeiro. Eles vão habitar em paz.
Todas as formas de vida necessitam obter nutrientes necessários de alguma fonte. Os animais carnívoros obtêm os nutrientes que necessitam tanto da carne como também de plantas. A ciência atual divide esses tipos de animais em 3 grupos, dependendo de cada dieta alimentar de carne ingerida. Dentre os carnívoros, existem os hipercarnívoros, como leões, por exemplo, que consomem cerca de 70% da sua dieta em carne. Mesocarnívoros, que são animais que têm uma dieta mista e concentram cerca de 50% a 70% da sua dieta em carne. E também hipocarnívoros, são animais mais herbívoros do que carnívoros e consomem somente menos que 30% de sua dieta para carne. Quando existe escassez de caça, muitos desses carnívoros alimentam-se de plantas e frutas para repor perda de nutrientes. No início, como vimos em Gênesis 1:30, seres humanos e animais precisavam apenas de plantas para a sua existência. É preciso que eu te lembre também que antes do pecado, o trabalho ele era prazeroso ao homem, era um resultado do propósito que Deus fez. Pastor, mas eu pensava que trabalho era uma consequência do pecado, negativo. Deus já dá muitas tarefas a Adão antes de ele pecar, antes de desobedecer ao Senhor. E qual era a consequência do pecado? É o trabalho? Não, é o suor. Do suor do teu rosto colherás o pão. Teu plantio será entre muitos espinhos, abrolhos. Isto é perfeitamente compatível com os textos bíblicos que afirmam que na restauração futura, como eu já falei, os animais classificados como carnívoros voltarão a ser herbívoros. O leão, o lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão nem mal nem destruição em todo o meu santo monte. Isaías 65:25. Em Isaías 11:6 diz: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Cristo. A guerra, o sangue, a matança entre os animais vai se encerrar. Esses textos falam da nova ordem que será estabelecida por Deus no futuro. É por isso que em Romanos 8:19-22 diz que essa nova ordem será resultante de um processo de restauração de todas as coisas. Significa fazer novas as coisas, não diferentes. Ou seja, retomar o que era no princípio. Em segundo lugar, sobre dominação sobre outros animais. Não havia temor por parte dos animais em relação ao homem. Em Gênesis 9:2-3, nós lemos assim: todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes deu os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. O relacionamento entre homem e animais, antes do dilúvio, era diferente do que aquele que vemos hoje. Não havia temor entre essas partes. O medo geralmente se manifesta nos animais de forma agressiva, violenta, com a finalidade de proteção da sua própria espécie. Todas as vezes que um animal se sente ameaçado, ele reage instintivamente atacando de volta. Lembra quando era criança, você era recomendado por alguém mais experimentado, mais maduro? Olha, não corre no cachorro, senão ele vai correr mais ainda atrás de você. Por quê? Porque quando isso aí é um ensino. Aqueles documentários do Discovery, né, ou de outros canais, quando fala, né, tem um que era muito bacana, que era assim, o Encantador de Cães. E ele sempre dizia isso: você tem que ir para adestrar um cão com posição de autoridade. Você não pode ir se tremendo, você não pode ir, né, com fala mansa, você tem que ir com posição de autoridade, você não olha para ele. Não é? Você tem que mostrar quem é que está dominando. O homem perdeu isso aí, infelizmente, como eu já falei. O medo é manifestado nos animais por essa ameaça. Hoje os animais nos temem, nós tememos os animais, por isso nos atacam, e nós, em contrapartida, nos defendemos também os atacando. Mas precisamos entender o projeto original. Como o ser humano deveria dominar sobre esses animais?
O decreto dado por Deus para que o ser humano dominasse os animais selvagens não foi dado porque eles eram carnívoros ou ferozes, foi porque eles eram dóceis. Não tinha medo entre as partes, porque eles não se alimentavam da carne. Observa isso. O domínio sobre eles não era deixá-los segregados, enjaulados em algum lugar para que os homens se sentissem seguros. Não. Eles estavam no jardim também. O Senhor os criou para serem assim. Esse domínio era exercido controlando a quantidade desses animais. É isso mesmo. Em Deuteronômio 7:22, Deuteronômio, capítulo 7, verso 22, nós vemos um exemplo desse tipo de domínio. Deus diz ao povo: o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Todos os animais seriam dominados pelos seres humanos. Nós observamos que estaria nas mãos do homem a preservação das espécies criadas por Deus, como fiel despenseiro, como mordomo da criação. E caberia a ele não permitir que nenhuma delas se tornasse extinta. Vemos de novo que nós falhamos miseravelmente nesta tarefa. Existem inúmeras espécies extintas por excesso de caça, por falta de planejamento, de reposição, e isso demonstra também uma consequência duríssima do pecado com relação a esse dever de dominar a criação. Na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre o fato de que fomos criados para reinar sobre a criação e o porquê que isso tem se perdido de acordo também com a cosmovisão bíblica. Que Deus nos abençoe. Nós queremos encerrar com uma oração. Vamos ficar de pé, queridos. Nosso irmão Marcos Filho